Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando Jó disse: "Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra", eu penso que ali ele estava dizendo que ele tinha fé, ele tinha esperança, ele não havia perdido o fervor de que aquela situação pela qual estava passando seria revertida pelo poder do Senhor Deus. Eu quero crer que isso deve acontecer na sua vida também. Nunca perca o seu fervor no Senhor. Daqui a pouco estaremos falando sobre isso, mas eu quero, antes de ministrarmos a palavra do Senhor, eu quero orar com você para que Deus nos abençoe. Vamos fazê-lo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o nome do Senhor sobre a terra, sobre o céu, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a sua criação, que o teu nome seja eternamente glorificado pelas nossas vidas, pelas nossas ações, pela disposição do nosso coração, ó Deus, e nós humildemente, em nome de Jesus, através do sangue de Jesus, que nos deu acesso ao lugar santíssimo, à tua presença, ó Pai, nós pedimos que o Senhor estenda a sua mão de poder sobre as nossas vidas, que o Senhor repreenda todo o mal das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos familiares, ó Deus, e que a bênção do Senhor, que certamente está aí no depósito celestial, ó Deus, ela possa ser concretizada na vida de cada um de nós, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O texto que Deus nos deu hoje para ministrarmos é numa passagem muito conhecida nossa, no capítulo 11 do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 11, é o capítulo que fala da ressurreição de Lázaro. E nós lemos assim, a partir do versículo 38, do capítulo 11 de João. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele disse: "Tirem a pedra." Mas Marta, irmã do morto, disse: "Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias." Então Jesus responde a ela: "Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus?" Aí tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: "Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste." Depois de fazer isso, Jesus bradou em alta voz, deu um grito: "Lázaro, venha para fora." O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: "Tirem as faixas dele e o deixem ir." Amém por essa palavra. Eu queria começar fazendo a você uma pergunta para você pensar. Você ainda acredita em milagres? Você ainda acredita que Deus faz milagres? O que acontece é que esse período dos últimos 7 meses foi um período de muita secura espiritual. Acabou se tornando um tempo de apatia espiritual, já que a gente não se reunia para louvar a Deus juntos. E é por causa disso que eu estou perguntando para você: será que você ainda crê que Deus pode fazer algo sobrenatural acontecer na sua vida? Porque um dos objetivos do diabo, do nosso adversário, é justamente nos deixar
apáticos na fé, frios, sem fervor, sem expectativas do sobrenatural. A gente sabe que há leis naturais que Deus estabeleceu para a sua criação. Isso é, o mundo funciona, o planeta Terra, a vida na Terra funciona através dessas leis naturais. Mas Deus também atua no mundo, e quando Ele faz isso, faz usando leis sobrenaturais, ou seja, leis que estão acima, leis que se sobrepõem às leis naturais. Então, esse tipo de atuação de Deus é o que chamamos de milagres. Algo sobrenatural acontecendo no mundo natural, a fim de realizar alguma coisa que Deus quer fazer. Então, quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela passa a ter acesso ao poder que opera no mundo sobrenatural e que antes ela não tinha. O problema é que nós somos tão enraizados no mundo natural que resistimos ao sobrenatural. Na passagem que nós lemos, e que nos é tão conhecida, a gente vê nitidamente essa resistência. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, pediram para Jesus vir até Betânia porque Lázaro estava muito mal. Jesus recebeu o recado delas, mas como sabia como a história iria terminar, ele não foi de imediato. Demorou ainda 2 dias para chegar lá. Nesse ínterim, Lázaro morreu. E aí, as expectativas por parte das irmãs mudaram. Até então, até antes de Lázaro morrer, havia uma esperança de que Jesus chegasse a tempo de evitar a sua morte. Mas agora, Lázaro havia morrido, e o que restou foi decepção e desolação. E quando a gente fica desse jeito, muito triste, decepcionada, desolada, acreditar que algo possa acontecer, que venha reverter esse quadro, é muito difícil. Normalmente a coisa funciona assim: a gente ora por determinada situação, por determinado problema, alguns até jejuam por isso, pedem a Deus que aquilo impeça, que o pior não aconteça. Então a gente ora para Deus pedindo que Ele impeça que o pior aconteça. E aí acontece exatamente o contrário. E isso é mais comum do que a gente gostaria. Aquele adesivo de carro que diz assim, ora que melhora, não costuma funcionar do jeito que a gente espera. Não é pabufo. Pode até melhorar, mas antes de melhorar pode piorar, e muito. E foi o que aconteceu ali em Betânia. As irmãs oraram, isso é, elas pediram socorro para Jesus. O socorro não chegou no tempo que elas queriam, e Lázaro morreu. Isso é frustrante. O mundo natural não entende as ações do mundo sobrenatural. E por causa disso, as expectativas, na maior parte das vezes, param por aí. A gente ora, jejua, pede, faz voto, e aí acontece exatamente o contrário daquilo que a gente queria. A gente para com tudo. Então a gente pensa assim,
Acabou no mundo natural? Acabou, paciência. Agora já era. Mas não era. Jesus ainda não tinha chegado. Ele chegaria e chegou. O texto diz que Jesus ficou profundamente comovido com a situação que encontrou e foi até o sepulcro. Chegando lá, ele deu uma ordem: tirem a pedra. Havia uma pedra entre Jesus e Lázaro, entre a vida e a morte, entre o sobrenatural e o natural. E Jesus deu uma ordem aos homens que envolvia a participação deles, a ação deles. Então eu queria fazer algumas considerações com vocês sobre esse texto aqui, a respeito do que, de como proceder na vida de fé. Olha, vejam, e algumas coisas de como não proceder numa vida de fé. Vejam, a primeira coisa é uma coisa negativa. É a nossa interrupção no processo daquilo que Deus está querendo realizar. Jesus manda que tirem a pedra do sepulcro, mas Marta o interrompe, como quem diz que aquilo não era sensato, que aquilo não era lógico, já que Lázaro estava morto há 4 dias e o cheiro da decomposição estaria muito forte. Vocês sabem que intervenção é uma faca de 2 gumes. Um gume é um lado da faca e é esse que a gente espera que Deus intervenha com o seu poder para quebrar o processo natural que a gente está passando. Mas a gente também, e muitas vezes, pode interromper o processo da intervenção de Deus com a nossa lógica, que é o outro lado da faca, é o outro gume. E esse é um dos motivos que interfere, que atrapalha o sobrenatural de acontecer em nossas vidas com mais frequência. Além do fato de perdermos as expectativas quando as coisas não acontecem no tempo que a gente espera, quando Jesus nos diz para fazer algo que a gente não entende, algo que a gente considera loucura ou descabida ou desnecessário, algo que a gente não gosta, que a gente não considera natural, essa atitude nossa se torna pedra entre o fracasso e o milagre, entre o natural e o sobrenatural. Argumentar com Jesus é a pedra que tanto atrasa nossas vidas. Jesus escuta o argumento natural de Marta e diz: minha querida, eu já não te disse que se creres verás a glória de Deus? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: você nunca prestou atenção no que eu disse quando eu estava lá na sua casa? Porque Jesus, de tempos em tempos, estava lá na casa desses irmãos, com os discípulos, almoçando, jantando, estava lá. Ele amava essa família. Então, Marta, você estava lavando louça quando eu falei isso, não é? Você estava preocupada com muitas coisas quando eu falei isso e você não prestou atenção. Gente, Jesus nunca desperdiça palavras. Ele não é que nem a gente que gosta de jogar a conversa fora. Tudo que Jesus fala tem propósito. Com certeza você já passou pela experiência de alguém que sabe menos do que você sobre um determinado assunto, querer discutir com você sobre aquele assunto. Os pais com crianças pequenas vivenciam isso diariamente, com adolescentes. É que nós nos achamos tão inteligentes que discutimos com Jesus. Nós nos achamos tão espertos que argumentamos com Deus. Nós nos achamos tão brilhantes que queremos ensinar para Deus como é que as coisas são feitas aqui na terra. E é por isso que a maior parte das vezes
A gente espera pelo sobrenatural e só recebemos o que a nossa lógica aceita, que é natural, ou seja, nada de milagre. Então considere isso. Não interrompa aquilo que Deus manda fazer. Não deixe que isso se torne a pedra que separe você do seu milagre. A segunda coisa que eu gostaria que você considerasse é que Jesus quer que a gente mantenha o fervor, aconteça o que acontecer. Eu já não falei para vocês que se vocês crerem, verão a glória de Deus. Gente, eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu perdi as contas já. Mas, de tanto que se falou, eu passei a não prestar atenção. Eu passei a não dar a importância devida. Sem crer, não dá para ver a glória de Deus. Isso é, não dá para ver Deus se revelando como Deus numa situação naturalmente irreversível. Onde e quando há incredulidade, Deus não faz milagres. Quando a gente não remove essa pedra, nós ficamos limitados ao mundo natural e às leis que operam nele. Então, quais são as leis do mundo natural? Morreu, acabou, não tem volta. Acabou, não tem volta. Perdeu, não se acha mais. Mas no mundo sobrenatural, a coisa não é assim. Quem passa a ter acesso ao mundo sobrenatural através de Jesus Cristo, descobre que morreu, tem ressurreição. Descobre que acabou no mundo natural, vai ter restauração e reinício. Perdeu, é possível achar e recuperar. É isso que significa ver a glória de Deus aqui no texto, ver o sobrenatural, presenciar um milagre. Agora, é claro que não adianta a gente se afobar e querer tirar tudo quanto é pedra do caminho, que a gente acha que é uma pedra, para que o milagre aconteça, já que, como eu disse anteriormente, a pedra é o obstáculo que impede o milagre. A pedra que precisa ser removida para que o milagre aconteça é aquela que Jesus diz para ser removida. Sem que ele revele a sua vontade, não adianta a gente se precipitar. E além disso, o texto nos revela que nem sempre é possível remover essa pedra sozinho. Jesus estava conversando com Marta, mas na hora de tirar a pedra, ele dirigiu-se a um grupo de pessoas, provavelmente homens, para que retirassem aquela pedra. Por quê? Porque Marta não dava conta daquilo. Era demais para ela fazê-lo. Algumas dificuldades, alguns problemas são difíceis demais, pesados demais, grandes demais para serem movidos sozinhos. É por isso que a gente precisa de gente para viver. É por isso que a gente precisa viver em comunidade. É por isso que a igreja é tão necessária. É por isso que a gente não pode simplesmente se isolar de tudo e de todos. Isolamento pode nos livrar, pode nos livrar da contaminação. Mas com certeza também causa doenças na alma tão letais quanto. Ninguém dá conta de certas coisas sozinho.
E Deus usa pessoas para nos ajudar a mover as pedras que estão além das nossas forças. E mais, Deus não se move, Deus não faz o milagre até que essa pedra seja removida. Por isso, se Jesus falou para você mover determinada pedra da sua vida e você não consegue, peça ajuda para gente que possa te ajudar. Então o texto diz, que eles tiraram a pedra. E as pessoas ficam questionando, perguntando para Deus quando será que acontecerá o milagre na sua vida. E Deus ouve essas perguntas, esses questionamentos, e Ele está lá, à espera de que a gente faça alguma coisa. Do então tiraram a pedra. Deus está esperando que a gente faça o que Ele mandou para poder agir. E eu quero que você considere mais uma coisa, que é ver a glória de Deus em ação. Assim que a pedra foi tirada, Jesus fala com o Pai em voz alta, numa conversa que revela o poder da intercessão de Jesus junto ao Pai. É como se o que estava para acontecer, o milagre, a ressurreição de Lázaro, já tivesse sido conversada, combinada entre eles muito tempo antes. E ao falar isso, para que o povo visse a relação que Jesus tinha com o Pai, Jesus grita: Lázaro, venha para fora. Agora, eles estavam no cemitério. Jesus foi bem específico na sua ordem. Não era para todo mundo, não era para o cemitério inteiro ressuscitar. Era só Lázaro. O que nos leva a entender que Deus não trata essa coisa de milagre de forma aleatória, de baseada. Milagre tem nome. A sua vez vai chegar quando Ele chamar o seu nome. A voz de Jesus chegou onde Lázaro estava, ela ecoou no além. Lázaro não estava mais no mundo natural, e a voz de Jesus chegou onde Lázaro estava, lá na outra dimensão. Que voz poderosa, hein, gente? Lázaro não estava mais aqui, e quando ele ouve Jesus chamar o seu nome, lá vem Lázaro. Ele volta àquele corpo que estava ali no sepulcro, todo enfaixado, feito uma múmia. Não foram passos fáceis, porque Lázaro estava vivo, mas ainda não estava livre. O milagre já acontecera, o morto voltara à vida, mas ainda não estava livre. Seus movimentos estavam comprometidos devido às faixas que o envolviam. E novamente, Jesus dá ordem às pessoas para que ajudem no desfecho do milagre. Tirem as faixas dele e o deixem ir. Em outras palavras, ajudem-no a se livrar daquilo que ele sozinho não vai conseguir fazer, para que a vida dele volte ao normal. Gente, Deus faz questão da participação humana naquilo que Ele quer fazer. Você faz parte do milagre na sua casa. Você faz parte do seu milagre, do milagre na sua família, no trabalho, na sociedade de forma geral. Você faz parte do propósito de Deus na realização do sobrenatural. Deus faz o que só Ele pode fazer, mas faz questão
de que nós façamos o que nós podemos fazer. Ele quer que a gente participe. E por fim, por que é que Deus realiza milagres? Qual a intenção de Deus? Por que Deus traz o sobrenatural até nós? Para que a nossa vontade seja feita? É claro que não. O objetivo principal é para que o nome dele seja glorificado. Para que o testemunho de quem recebeu o milagre faça o nome de Jesus ser conhecido e reconhecido. Por isso, abra a sua boca e anuncie esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. Sabe por que muitos crentes perderam fervor nesses últimos meses? Porque pararam de testemunhar o poder do Senhor, porque pararam de glorificar o nome do Senhor, porque pararam de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem não faz isso, esfria mesmo. E quem esfria no fervor, entra num processo de esfriamento da fé. E com isso vai deixando de acreditar que Deus ainda realiza milagres. Deus te deu vida e tem sustentado a tua vida. Portanto, dê a Ele a glória que só Ele merece. Não bloqueie o milagre que Deus tem para você. Não permita que essa pedra impeça que o sobrenatural aconteça na sua vida. Deus ainda faz milagres, sim. Deus ainda age sobrenaturalmente, sim. Não há impossíveis para o nosso Deus. Então, não deixe a sua fé esmorecer, não deixe a sua fé esfriar, não perca o fervor. Isso pode privar você dos milagres que Deus quer realizar na sua vida. Não deixe que essa pandemia dite a sua fé. Não deixe que a pandemia, isso que é uma armação por trás da enfermidade, é uma armação diabólica para levar você a ficar frio, a perder o fervor, a perder a esperança. Obedeça a palavra de Deus sem questioná-la. Remova essa pedra, essa apatia, esse esfriamento no fervor que impede você de receber a sua bênção. E se você não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda. Mas não se esqueça, anuncie a grandeza do Senhor. Ele é bom. Ele faz, Ele há de completar a obra que Ele mesmo começou na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.